Olá, queridos ouvintes da Rádio Mundial. Estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência. Eu, Newton Schultz, junto com vocês, 25 minutos aqui nas ondas da Rádio Mundial. Comigo aqui, Evaldo no som, Paulão filmando. Logo, logo nós teremos a realidade desse programa postado ali no YouTube, para que você possa ouvi-lo mais uma vez. Você pode ver qual é o clima aqui da apresentação no rádio. Então, estamos aqui para trazer o conhecimento da Gupta Vidya, que é o conhecimento preservado, que é o conhecimento da ciência, que preserva tudo o que nós chamamos do conhecimento divino, que deve estar presente em nós como uma conexão para que a gente possa despertar em nós o que nós chamamos hoje de espiritualidade. No programa de hoje, eu vou trocar uma ideia com vocês sobre o que representa a realidade de dois arcanos do tarô, que você pode dizer um arcano de abertura e um arcano de fechamento, que é o primeiro arcano, que é o arcano 1, o mago, e o arcano 22, que agora na era de Aquário ele é o mundo, ele não é mais o arcano 21. Então eu vou falar dessas duas realidades para que nós possamos, através da sabedoria iniciática das idades, colocar algumas ideias, alguns conceitos para vocês, para que vocês possam compreender, vocês possam entender o que representa nós trazermos as realidades divinas para a face da Terra. O que seria trazer as realidades divinas para a face da Terra? Nós temos, desde que a Atlântida fundou, a realidade dos mistérios de Agartha projetadas no interior da Terra. Então, quando nós falamos de Agartha, nós estamos falando da consciência de anjos. E todos nós, seres humanos, temos o compromisso de trazer essas realidades e esses valores de volta aqui para o planeta Terra. Quando a gente fala planeta Terra, eu estou querendo dizer, na verdade, o sentido de face da Terra. Então, quando nós falamos de trazer a Agartha aqui para a face da Terra, esse é um compromisso que nós temos até o ano de 3005, onde, através das revelações do professor Henrique José de Souza, veiculando o JHS, é o mestre da Sociedade Brasileira de Eubiose, que é a sociedade que eu sigo, é um momento de nós começarmos a entender que o ser humano ele traz através do seu compromisso de vida, através das suas reencarnações, agora praticamente ano 2000 até 3000, nós temos no mínimo umas 8 reencarnações, principalmente os seres que estão conectados com o desenvolvimento espiritual, e formar Budas aqui na face da Terra. Nós temos o compromisso de formar até o ano de 3000, nós temos o compromisso de criar 4 Budas terrenos aqui na face da Terra. Então esses Budas, eles não virão mais como realidades celestes ou vinda de cima. Então eles não serão avataras. O que representa a avatara? Avatara representa a manifestação da lei, ou a manifestação divina na face da Terra, vinda de uma realidade que não é a realidade aqui formada pelos seres humanos. A gente sempre tem, na verdade, 2 seres. Um ser que representa uma realidade celeste especial e um ser que representa a realidade terrena. Isso é o que acontece agora, que a gente chama dos Budas da Era de Aquário. Budas que nasceram, como eu sempre falo aqui no meu programa, no dia 24 de fevereiro de 1949. Esse é o verdadeiro Natal, como eu já falei no programa anterior. Então, 24 de fevereiro, nós temos exatamente o nascimento, em 1949, de 2 Budas, onde a gente tem o último avatar celeste, no sentido que vem as realidades de cima. As realidades vêm do segundo trono e se manifestam aqui. Então, os budistas chamam de Maitreya Buda, o hinduísmo coloca como a 10ª reencarnação de Vishnu. Então, Maitreya Buda seria o Buda do futuro para o budismo, aquele budismo sério que está na parte norte, que está muito ligada à parte do Cristo que ressuscitou. Ele retornou para essa parte, ele se tornou, inclusive, líder de várias partes ali do budismo do norte, ligado aos mistérios de Srinagar, Lé e do próprio Tibete. Então, quando nós falamos dessas realidades, esse é o último avatar que vem de cima. Então, agora, no ano de 2012, já entrando no ano de 2013, nós vamos ter o compromisso após essa manifestação celeste e também terrena, que ainda terá
acredito eu, a sua face mais ostensiva agora na entrada do ano de 2013, nós vamos ter até o ano de 3005 a missão ainda de formar 4, mas 4 seres especiais que devem sair do trabalho da face da Terra, e não mais uma realidade vinda de cima. Então, nós vamos compreender que a era dos gurus e mestres que a gente fica esperando o Salvador, essa era acabou. Agora nós entramos num período, num interregno de consciência de 1000 anos, que vai ser o real início do 5º dia da criação, falando de uma forma mais religiosa, um 5º sistema de evolução, e de uma forma mais teosófica e eubiótica, que eclode no ano de 3005, eclode todas essas realidades divinas, mas nós temos que formar 4 seres antes. Se nós formarmos esses 4 seres que do 10... nós temos o mistério do 14, que esse que se manifesta, que já está manifestado, que são os Budas da Era de Aquário, a sua face celeste e a sua face terrena, nós temos uma 10ª realidade ligadas a eles. Nós já tivemos 9 Budas anteriores. Então essa 10ª realidade, ela fecha esse ciclo avatárico no sentido de consciências de cima, e nós temos que formar os nossos Budas como seres humanos que trabalham, seres humanos que têm consciência e que realizam aqui no planeta Terra, fazendo um planeta mais consciente através de valores, de tônicas do novo Pramanta. Que quais são essas tônicas? Nós temos a tônica solar, que é a alquimia. Nós temos a tônica lunar, que são as artes. Nós temos a política ou a poliética, que representa as várias facetas de ética, que é a tônica de Marte. Nós temos a própria tecnologia, que representa até 4.000 e meados de 4.000 e pouco, um ramo que vai estar muito forte, porque é a era de Aquário vigente em relação a isso. Essa tônica é a tônica mercuriana, onde nós desenvolvemos o nosso intelecto. Nós temos uma quinta força, essa quinta força jupiteriana, ela representa a literatura, ou uma forma de você preservar o conhecimento. Essa literatura, ela não precisa ser necessariamente livro. Hoje você pega a garotada, o pessoal com tablets lendo ali, então seria a parte da escrita, diríamos assim, colocada em diversos meios, formas, na própria forma eletrônica, para trazer essa tônica. Essa é a tônica de Júpiter. A tônica venusiana representa um religar com o despertar do amor divino, então seriam as pessoas ligadas a tônicas verdadeiras, num verdadeiro sentido de religar. Essa é a tônica venusiana, que vai formar um religar, e não uma religião, um religar ou uma síntese de todas as religiões. E nós temos, por fim, a tônica saturnina, que representa a teurgia, os teurgos, os magos, os demiurgos, os curadores, os novos médicos. Então essas realidades, essas 7 novas tônicas, essas 7 novas forças, vibrando através de seres específicos, nesse interregno de 1000 anos, vão formar com o tempo 4 Budas, que vai fechar o número 14, que o número 14 é o número do equilíbrio. Aí, a partir dessa formação desses 4 seres, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter, a partir do ano de 3000 e pouco, nós vamos ter o 5º sistema de evolução começando. Então, os seres humanos vão começar a ter uma compleição diferenciada. Nós vamos ver os seres humanos nascendo como andrógenos, mas não andrógenos no sentido de desequilíbrio e desarmonia. O andrógeno no sentido do equilíbrio na sua parte lunar e solar, ou a razão e a emoção em pleno equilíbrio. Esse é o mistério do 14. Por quê? Quando vocês pegam o número 7 como padrão da evolução, por isso que nós temos 7 notas musicais, por isso que nós temos 7 cores do arco-íris, tudo é 7, por isso que se saúdam 7 mestres, por isso que são 7 dias da criação, por isso que são os 7 anjos à frente do trono de Deus, ou 7 autogerados, mas essa consciência é polar. Você precisa entender que tudo tem uma polaridade. Então esse 7 evolutivo, quando ele se polariza, dá o 7 mais o 7 fazendo 14. Daí que vem os mistérios egípcios ligados ao quê? Aos 14 pedaços de Osíris, que representam 14 consciências que a gente deve vibrar e despertar. Daí que nós temos todos esses mistérios fazendo os 14 seres ligados aos pedaços de Vishnu, do hinduísmo, e aí nós vamos longe. Então, na verdade, através de todos esses valores, todas essas consciências, nós temos que trazer esses valores que estão ocultos ainda, estão ocultos por causa da nossa falta de consciência, através
dessa realidade de trazer Agartha para a face da Terra. Então Agartha, esse coração de fogo, essa realidade onde nós temos o rei do mundo ali, nos portais de Shambhala, junto com todas as suas forças e as suas consciências presentes em Agartha, fazendo com que o ser humano devagarzinho, ele vai recebendo de acordo com a sua iniciação, com os seus valores, com a sua convergência com essas 7 tônicas que eu falei, trabalhando para o bem, para o bom e para o belo, como sempre falou o professor Henrique José de Souza de Eubiose, JHS, que é o meu mestre, é a sociedade iniciática que eu sigo, de trazer todos esses valores do rei do mundo aqui para a face da Terra. Então aí que entra os arcanos do tarô, que eu comentei 2 no comecinho do programa. Vamos entender um pouquinho sobre essas realidades. Nós precisamos compreender que nos é ensinado que existem 22 arcanos maiores. Então, quando a gente fala do tarô, na verdade, o tarô, antes dele ser adivinhatório, ele é divinatório. Então, o tarô, na sua verdade, ele traz a sua raiz de uma forma cósmica e celeste como consciência. Então, os 22 arcanos, ou os mistérios maiores que estão ligados à realidade do tarô, arcano de arca, de coisa guardada, de preservada, representam 22 estrelas que caíram próxima à constelação do Cruzeiro do Sul, quando nós tivemos a Taraka Maya ou a Guerra dos Anjos. Então, quando Micael briga com Lúcifer no céu, gerando a Taraka Maya, que é a Guerra Celeste, Taraka Maya tem essa tradução, a Guerra Celeste. Então, dali, da constelação do Cruzeiro do Sul, dizem os anais teosóficos que a cauda do dragão, que representa a queda luciférica, apaga 22 estrelas. Daí que os astrônomos olham hoje para a constelação do Cruzeiro do Sul e veem aquela sombra que está ali, aí eles chamam aquela sombra que está do lado esquerdo da constelação do Cruzeiro do Sul, de quem olha do planeta Terra, fala que ali nós temos um saco de carvão, por causa da escuridão, o carvão escuro. Então a nossa missão qual é? Iluminar esse saco de carvão. E como que a gente ilumina isso? Através do nosso ganho de consciência. Toda vez que a gente começa a se conectar com o nosso sol interior, com a nossa consciência interior, esse sol interior dentro de nós representa Shambhala, representa a nossa conexão com os nossos valores divinos. Então, quando a gente começa a estudar, começa a transmutar nossa forma de pensar, começa a transmutar nossa forma de sentir, nós começamos ao quê? Se a gente está conectado a valores, vamos usar essa palavra, espirituais. Você começa a desenvolver uma consciência diferenciada. Então, quando a gente fala do arcano do tarô, os arcanos do tarô estão ligados aos mistérios de Agartha. Por quê? Porque Agartha possui 7 cidades. 7 cidades. E essas 7 cidades de Agartha, cada uma delas possui 3 templos. Então, se você pega 7 cidades, multiplicada pelo valor de 3, que é a trindade presente em cada uma com 3 templos, onde ali em Agartha existem seres que estão ligados ao processo do rei do mundo. Então ali, quando nós temos o valor de 7 vezes o 3, nós chegamos no número 21. Então, quando a gente fala da primeira cidade agartina, a primeira cidade agartina ela é regida pelos arcanos 1, 2 e 3. Então é o início de tudo, é o começo de tudo. É onde começou a experiência desse planeta onde nós estamos, que é o planeta Terra, como a raça que nós chamamos de raça adâmica na teosofia. Adâmica de Adão, de Adão, que Adão representa o quê? O primeiro tipo de ser humano, que na verdade não era humano, ele era uma sombra, uma chaya, uma projeção dos anjos que ali estavam, que estavam presentes nessa etapa evolutiva no planeta Terra. Então Agartha guarda todas essas realidades ali na sua primeira cidade. Então quando você entra nos valores da primeira cidade, onde você tem o arcano 1, 2 e 3, o arcano 1 ele guarda todos os mistérios de todo esse início, de todo esse processo. E vai fechar aonde? No 22º. Então o primeiro tem o alfa e o 22º tem o ômega. Então quando nós falamos dessas duas realidades, desse começo e desse fim, esses 2 arcanos eles encerram todos esses mistérios. E eles terão que ser desenvolvidos de uma forma tremenda, essas 22 consciências ou realidades, de uma forma intensa nesses 1000 anos agora, que nós já estamos numa contagem regressiva em relação a eles. Né? Então, vamos entender melhor isso. Como eu falei, 7 cidades agartinas, com 3 templos cada. Então, 7 vezes 3, 21. Aí você me pergunta, onde está o 22º arcano? O 22º arcano é quando você já passou pelo padrão
da realidade das 7 cidades, e você abre os portais do que você chama do Sol, o qual a nossa Terra está gravídico, que existe um Sol ali, que você pegar a forma esotérica com S, seguindo a Gupta Vidya, nós chamamos de Shambhala. Ou você pode chamar de Shangri-La, não importa o nome, não importa o nome que você dê. Quer ver o rei Arthur chamando Agartha, ele chama de Avalon. Então ele fala, estou retornando para Avalon, porque era um ser agartino. Então, quando nós falamos disso, esse é o nosso compromisso. E esses 2 arcanos, através do simbolismo, aí que está a beleza dos arcanos, através do simbolismo que está presente neles, você tem condições de começar a despertar consciências em você para você compreender a nossa missão. Vamos falar do arcano 1, que está ligado ao princípio causal da primeira cidade agartina. O arcano 1 ele é conhecido como mago. Quando você vê o simbolismo do mago, você vê o quê? Você vê um ser que levanta o seu braço esquerdo e ele está com um bastão ou uma bagueta. E depois, sobre a sua mesa, você tem mais 3 instrumentos, que você fazendo o sentido horário, depois da bagueta você tem o quê? Você tem a taça, depois você tem a espada e, por fim, você tem a moeda ou o disco, o qual ele pousa a sua mão direita. Então, o mago ele faz esse gesto que parece a letra hebraica Aleph. Se você olha a letra hebraica Aleph, ela é igualzinha ao desenho do mago. Você tem o braço para cima, que representa aquela letra Yod, que compõe a letra Aleph do alfabeto hebraico, da parte superior, e quando ele põe a mão direita sobre a moeda, você tem a parte inferior dessa letra Aleph, que é o início de tudo. Aleph não, Yod, desculpe. E a letra Aleph, ela representa exatamente o próprio arcano 1. Então a Cabala e o Tarô se confundem no seu simbolismo iniciático, de forma que as consciências que estão ali presentes, quando você começa a decifrar, você começa a transmutar a sua forma de enxergar as coisas. E o arcano 1 representa o primeiro passo sempre. Você quer ver um exemplo? Aí você vai falar, mas por que ele está falando tanto do arcano 1? Se você for fazer uma contagem, você sempre vai começar pelo 1. Sempre. Ou você começa, vamos contar até 10, você vai falar 2, 3, 4, não, você pulou o 1. Então o 1 está em relação a isso. E quando você pega o mago, o que representa a potência do mago? Representa que tudo está como força dentro dele. Então esse é o primeiro passo para o ser humano começar a entender as realidades de Agartha. Então quando a gente fala de Agartha, dimensões que estão intraterrenas no nosso planeta, na verdade isso está onde? Está dentro de nós também. Então Agartha está dentro de nós. Dependendo de como você vibra o seu estado de consciência, Agartha está presente. Você se torna um ser de Agartha se você transmuta a sua forma de pensar. Então você começa a entrar em consciência total e em conexão direta com essas forças. Quer ver um exemplo disso? Quando você pega os grandes compositores, eu não falei que as artes representam o segundo raio desse novo ciclo evolutivo que nós temos que vibrar nesses 1000 anos. Quando a gente fala das artes, quando nós falamos de Bach, de Beethoven, de Mozart, de Wagner, eram seres que quando estavam compondo, eles estavam conectados direto com essas dimensões. Então, na hora que eles estavam compondo, eles eram agartinos. Eles eram agartinos plenos na face da Terra. Então, através da projeção da música deles, que é um dos raios do saber, ele estava o quê? Ele estava vibrando todos esses valores divinos e os trazendo para a face da Terra. Essa é a missão, nós temos que descobrir aonde nós estamos aprumados com esses valores. E o arcano 1 traz tudo isso. Aí você fala, mas como assim o arcano 1 traz tudo isso? O arcano 1 é o próprio tetragramaton. O que é o tetragramaton? É o 4 em movimento formando uma quinta coisa. Por isso que o tetragramaton é expresso pelo pentagrama. Então, quando você pega o exemplo do mago, o mago, ele é a própria quinta coisa. Por quê? Porque ele opera os 4 instrumentos. E aqueles 4 instrumentos que eu narrei, eles representam consciências. Esses 4 instrumentos, o que eles representam? Eles representam estados de consciência e a força dos elementos e a força dos reinos que está dentro do ser humano. O ser humano é um próprio tetragramaton. Se o ser humano abrir suas pernas e seus braços, ele é uma estrela de 5 pontas. Então, quando o mago levanta para cima o bastão, na verdade, o que ele está fazendo? Ele está consagrando a força do elemento ar.
Ele está trazendo a força mental, a mente, ao estado de consciência mais sutil que o ser humano possui. Por isso que ele levanta o bastão para cima. É a força do ar, é a força que nós chamamos na eubiose, que a própria teosofia diz, é a força de Fohat, é a força do fogo cósmico que vai ser captada através do bastão. Daí que vem o mito do que nós chamamos da varinha mágica. Depois, quando a gente olha a realidade da mesa, você tem o quê? Você tem a espada. A espada representa a consciência astral, o elemento fogo. Então representa as suas paixões, representam os seus desejos. Então você pode perceber que esses instrumentos, que estão expressos de uma forma simbólica, nesses arquétipos do arcano 1, o mago, eles estão dentro de você. Então quando você pega, quer ver, continuando essas analogias, quando você pega a força da taça, a taça é o elemento água, é toda a vitalidade que pode ser expressa através de emoções, de sentimentos, de bem-querer, mas também representa a força que alimenta os seres humanos, representa Ojas, a força que está dentro do coração. O que é Ojas? Ojas é o fogo divino que está dentro do seu coração, que quando ele se eleva, quando ele se sutiliza, ele sobe para a sua parte mental, ilumina a sua mente e você tem coração e mente juntos. Em uníssono, você se torna um iluminado. Então essa força está presente na taça. E por fim você tem o que? A moeda. A moeda ou o disco, qual o mago repousa, sua mão direita, representa o elemento terra, a consciência física, as raízes, as realizações, a prática, o mundo dos sentidos, o próprio tato, você colocando a mão na massa e fazendo as coisas. Então, na verdade, quem é o arcano 1? Todos nós. Quem é o tetragrâmato? Todos nós. Então, agora, com tudo isso que eu falei para vocês, esse quaternário, você pode também revelar a esfinge com essa realidade. Hoje, a esfinge, tão visitada hoje, quando você vai no Egito ali, um lugar que é um dos polos turísticos que mais os seres humanos gostariam de se defrontar, quando você pega a esfinge próximo às 3 pirâmides ali do Planalto de Gizé, você tem a esfinge e os 4 animais. Esses 4 animais estão também presentes e bem consistentes como arquétipo, forças simbólicas nesses 4 instrumentos. Quando você fala da águia, que a esfinge hoje, ela já perdeu as asas, mas ela tinha asas. As asas representam exatamente o elemento ar. E esse elemento ar está presente ali na bagueta. Quando você pega o corpo do leão, é o fogo, é a espada que também está ali na esfinge. Quando você fala do touro, o touro é a água, a força, a vitalidade, está ali presente na taça. E por fim, a cara do anjo na esfinge, a cara do anjo é o elemento terra, que representa o disco, que é o próprio ser humano se desenvolvendo através dessas 3 forças anteriores que estão presentes nesse símbolo a ser decifrado. Então, quando nós falamos do arcano 1, nós estamos falando de todas essas forças e essas consciências. E por fim, quando nós chegamos no arcano 22, o arcano 22 representa o mundo. A esfinge se torna revelada. Então, quando nós falamos do mundo, nós estamos falando do quê? Nós estamos falando do arcano 22, que te acessa a esse sol interior. Você tem uma coroa de louros e os 4 animais da esfinge em cada canto. Esses 4 animais da esfinge representam que o ser humano, através dos seus valores, se iluminou. E ele está pronto para acessar, através dos seus valores interiores, ele está, de uma forma maravilhosa, ele está pronto para acessar os mistérios de Shambhala. Então ele já passou por todas as realidades da cidade de Agartha e ele está pronto para acessar essa realidade maravilhosa. Então, queridos, quando nós estamos falando dessas realidades, dos arcanos do tarô, eu falei só do inicial, que eu considero o alfa, e do último, que seria o ômega, o alfa e o ômega, o início e o final. Nós estamos falando de padrões que nós temos que conquistar através dos nossos próprios valores. Então nós não temos que dar poderes a arcanos de tarô, a mancias, a coisas místicas. A verdadeira mística está no desenvolvimento do nosso estado de consciência. Então, o nosso estado de consciência, quando ele está pleno, quando ele está totalmente conectado e equilibrado como um quaternário, surge o anjo em você. E você se torna um instrumento para trazer as forças de Agartha para a face da Terra, e os anjos começam a se manifestar aqui através da sua consciência. Essa é a nossa missão, fazendo todas essas forças e essas conexões até o ano de 3005. Queridos ouvintes, se você se interessou pelo que eu falei, se você achou bacana, se você achou legal,
Você pode me mandar um e-mail, eu sei que hoje é dia 30, está virando o ano, mas manda um e-mail para mim, caminhos2005@terra.com.br, e através desse meu e-mail eu te encaminho lá para São Lourenço. Ali o pessoal da Eubiose vê qual é o departamento mais próximo de você, ou você pode fazer a sua iniciação também, que é uma possibilidade por correspondência. Queridos ouvintes, agradeço de coração e mente você que ficou junto comigo todo esse tempo, e que o Buda da Era de Aquário esteja firme e presente em nós, no Brasil e no mundo. Um grande beijo na sua mente e no seu coração. Até o próximo programa.